Paz e bem, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a este encontro de oração da família franciscana portuguesa. É uma alegria muito grande poder nos encontrar, ainda que não seja pessoalmente, como todos gostaríamos. Inicialmente achamos que seria possível uma maior partilha entre diferentes comunidades, congregações, institutos ligados à família franciscana, mas dado o interesse de tantas pessoas, achamos por bem então juntar apenas alguns no Zoom, alguns intervenientes, e depois enviar o link para a transmissão em direto na página do YouTube e do Facebook da Ordem Franciscana Secular. Então, nós iríamos começar este encontro, como não poderia deixar de ser, com uma breve oração, que será dirigida pelo Frei Daniel Teixeira, fim da qual as irmãs Clarissas de Monte Real, que estão connosco e a quem saudamos e damos as boas-vindas, juntamente com todos e todas que nos acompanham, irão entoar um cântico franciscano. Frei Daniel. Francisco e Clara de Assis viveram a sua vida preocupados em seguir os passos de Nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, identificar-se com Cristo. Chegamos a esta pandemia numa nítida tendência para a autorreferencialidade, para cada um se impor aos outros como referência, como falsa referência ou falsa santidade. Para nos ajudar a recentrar, vou partilhar convosco um texto da legenda perusina, número 91. Como São Francisco desmascarou a impostura de um frade tido por santo. Havia um frade que levava uma vida toda santa e exemplar, dava-se à oração de dia e de noite, guardava tão rigoroso silêncio que quando se confessava a um irmão sacerdote, era só por sinais que o fazia, sem dizer uma palavra. Parecia tão devoto e fervoroso no amor de Deus, que quando se encontrava no meio dos irmãos, mesmo sem falar, mostrava tal alegria interior e exterior, e ao ouvir qualquer discurso piedoso, que a todos, frades e estranhos, atraía ao amor divino. E todos de bom grado o tinham por santo. Levava já anos nesta prática, quando chegou o bem-aventurado Francisco ao convento onde ele estava. Ponderando o caso, disse aos irmãos: olhem que isto não passa de tentação diabólica e artimanha para se furtar à confissão dos pecados. Chegou também a este convento o ministro-geral para se encontrar com o bem-aventurado Francisco e entrou logo nos habituais elogios ao dito frade. Disse-lhe o santo: acredita, irmão, que este foi engano e possuído do demónio. Retorquiu o ministro: muito me admira e parece-me incrível que um homem com tão evidentes sinais e obras de santidade tenha chegado ao que dizes. Pois não há prova, insistiu o bem-aventurado Francisco, e diz-lhe que se confesse 1 ou 2 vezes por semana. Se não te obedecer, saibas que é verdade tudo o que te digo. O ministro-geral, na primeira oportunidade, em conversa com o mesmo frade, recomendou-lhe: irmão, mando-te que te confesses 2 vezes, ou ao menos 1 vez por semana. O frade levou o dedo aos lábios
e, por sinais de cabeça, fez um sinal que não aceitava a imposição. O ministro não insistiu para evitar o escândalo. Passados poucos dias, aquele frade saiu espontaneamente da ordem e vestiu de novo as roupas do mundo para onde voltou. Um dia, dois companheiros do bem-aventurado Francisco encontraram pelo caminho este homem que ia só, como pobríssimo peregrino. Compadecidos para com ele, disseram: ó infeliz, onde está a vida santa e simples que levavas? Recusavas-te encontrar com os teus irmãos, nem lhes falavas, gostavas tanto da solidão, e agora andas por aí vagabundo, como homem esquecido de Deus e dos seus servos. E as irmãs Clarissas vão entoar um cântico. Espero em Deus ser ouvido o meu clamor, confio no Senhor, confio no Senhor, Ele me salvará. Espero em Deus ser ouvido o meu clamor, confio no Senhor, confio no Senhor, Ele me salvará. Todo dia evocou à procura de um abrigo, para fugir do vendaval e da força do inimigo. Espero em Deus, Ele ouviu o meu clamor. Confio no Senhor, confio no Senhor, Ele me salvará. Invoquei o Senhor Deus, esperei em seu cuidado, serei salvo do inimigo, porém vos ter confiado. Espero em Deus, Ele ouviu o meu clamor. Confio no Senhor, confio no Senhor, Ele me salvará. Muito obrigado, irmãs. É tão bom tê-las conosco. Estão neste momento muitos irmãos, muitas irmãs de muitas comunidades espalhadas pelo país a acompanhar-nos no YouTube, no Facebook. Em nome da família franciscana portuguesa, o Frei António Martins vai dirigir uma saudação a todos vós. Em nome da família franciscana portuguesa, saúdo fraternalmente os irmãos franciscanos da primeira ordem, os franciscanos conventuais, os franciscanos observantes e os franciscanos capuchinhos. Saúdo as irmãs Clarissas, nos seus diversos mosteiros em Portugal, e hoje particularmente as irmãs Clarissas de Monte Real, que estão mais ativamente conosco. E os irmãos da Fraternidade Franciscana Secular, nas suas várias dezenas de fraternidades, na pessoa do seu ministro nacional, o irmão Rui Silva. Para todos, a saudação de São Francisco, o Senhor te dê a sua paz. Estamos confinados, mas não estamos desligados.
uns dos outros. Somos uma família franciscana. Estamos ligados uns aos outros pela vivência do mesmo Evangelho e pelo carisma do seguimento de Jesus Cristo ao jeito de São Francisco de Assis. Somos únicos. Somos únicos na Igreja de hoje porque temos uma proposta válida de renovação da Igreja que ela tanto precisa. E somos atuais porque temos uma referência permanente e uma fonte sempre viva que é o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, estamos unidos a Deus e aos irmãos. Unidos a Deus pela mesma fé esclarecida, pela oração perseverante, pela contemplação do Deus sumo bem e unidos por uma esperança ousada. Estamos unidos às irmãs e aos irmãos pela oração comunitária, pela caridade diligente que serve os irmãos desinteressadamente, pelo cuidado fraterno uns dos outros, sobretudo os mais frágeis e debilitados ou infectados, pela nossa presença fraterna, amiga e desinteressada. Amar os irmãos a tempo inteiro e a fundo perdido. Esta é a nossa missão. Por isso mesmo, embora estejamos confinados, não estamos sozinhos nesta caminhada. Nem vivemos desesperados, nem aliados uns dos outros, nem amuados, nem desinteressados pela situação da fragilidade. Temos de ser pessoas de esperança para o mundo de hoje. Essa esperança funda-se no Senhor Jesus. Ele é a nossa esperança, disse São Francisco. Confiemos ao Senhor os nossos cuidados e preocupações e Ele cuidará de nós. E como sabemos pelas Sagradas Escrituras, Ele nunca falha. Ele promete e cumpre, pois Ele é fiel e único. Amados irmãos, saudações franciscanas de paz e bem. Paz e bem, Frei António Martins, muito obrigado. E connosco temos o Frei Miguel Grilo, a quem pedimos que, pois, também neste início da Quaresma e neste dia em que celebramos os nossos beatos santos Jacinto e Francisca Marto, e início da Quaresma também, pedimos ao Frei Miguel que nos ajudasse a perceber um pouco as Quaresmas de São Francisco e como têm sido e podem ser as nossas. Frei Miguel, bem-vindo. Ora, paz e bem a todos, muito boa tarde. Na verdade, falar deste tema em apenas num pouco espaço de tempo é um verdadeiro desafio, mas vou tentar fazer os possíveis. São Francisco vivia normalmente 5 quaresmas, parece muito. Já para nós uma quaresma é um desafio tão grande. Para São Francisco, ele vivia estas 5 quaresmas, cada uma de maneira especial. Ele não vivia como se fosse algo banal, algo tem que ser algo ritual, mas ele dava um sentido a cada uma das quaresmas que vivia e cada uma era diferente da outra. Nós muitas vezes dizemos que Francisco era um homem penitente de Assis, quase até temos a tentação de achar que ele gostava de ser penitente, gostava de sofrer, gostava de sacrificar. Não é nada disso. Francisco gostava deste encontro com Cristo. Gostava de subir ao monte, ir ao deserto para estar neste encontro com Jesus, mas também, interessante, de estar no encontro com os irmãos. Francisco nunca estava só. Poderia estar só fisicamente, mas Francisco levava sempre consigo os irmãos, as suas preocupações para com os irmãos e a sua atenção para com eles era extraordinário. E eu gostaria de sublinhar um pouco estes pontos, olhando para cada uma destas quaresmas. A grande quaresma, que é este tempo que estamos a viver agora, que se centra no grande mistério da morte e ressurreição de Jesus. Esta é a primeira grande quaresma que São Francisco vivia. E neste período, o Frei Francisco vivia uma rígida penitência e mortificação, fortalecidas pela oração constante, com o intuito de imitar e conformar-se com Cristo, que sendo de condição divina, humilhou-se até à morte de cruz, manifestando o seu infinito amor por nós. Francisco dá um sentido à quaresma que faz, que vive.
Na verdade, Francisco tinha bem impresso no seu coração esta expressão: o amor não é amado. E esta expressão que todos nós conhecemos e temos este carinho muito forte por esta expressão, nasce desta quaresma, deste retiro, deste tempo que ele tem de contemplação com o Cristo Jesus. Temos também a quaresma do Advento. Para celebrar o mistério da encarnação do Filho de Deus, São Francisco de Assis fazia esta quaresma, que ia da festa de Todos os Santos até à vigília do Natal. O tema central da sua meditação era a humildade do Filho de Deus que quis nascer em condições de extrema pobreza para poder salvar a todos. Foi nesta quaresma que, em 1223, Francisco criou o presépio em Greccio. E isto ajuda-nos a compreender que Francisco não apenas quer idealizar para si o nascimento de Jesus, mas através da elaboração, da criação deste presépio, consegue transformar o coração de todos os habitantes daquela localidade. Consegue transmitir a mensagem de que Cristo quer salvar a todos, mesmo aqueles que estão isolados, afastados, como que esquecidos. Jesus não esquece ninguém e a todos acolhe. Temos depois outra quaresma, que é a quaresma da Epifania, ou a chamada quaresma bendita, porque são benditos todos aqueles que a praticam, como a chamava São Francisco, a quaresma bendita. Com esta quaresma, São Francisco pretendia estabelecer o laço entre o tempo de Natal e da Páscoa. Nesta quaresma, Francisco meditava nas palavras do Senhor e recordava os diversos momentos da sua vida pública. É interessante verificar que nas suas pregações eram simples e com poucas palavras procurava imitar as pregações de Jesus. Certamente, durante este tempo, desta quaresma, Francisco procurava analisar, ver como os comportamentos, como Jesus vivia, como Jesus anunciava a Boa Nova, e também Francisco, através destas meditações, ia transformando também a sua vida. Temos uma outra quaresma, a quaresma de São Miguel Arcanjo. Esta tinha início na solenidade da Assunção de Nossa Senhora, que segundo São Francisco, esta era a mais importante das festas marianas, e terminava no dia da festa de São Miguel Arcanjo. O tema da sua meditação era o mistério de Cristo, as coisas do alto, o céu, desejando estar plenamente unido a Cristo, confiando plenamente na providência divina. Como todos sabemos, foi durante esta quaresma que aconteceu o milagre dos estigmas. Mas também, e é este um ponto muito caro que eu trago, é que foi também durante esta quaresma que Francisco escreveu o bilhete de bênção a Frei Leão. Nós podemos pensar que nestas quaresmas Francisco une-se apenas a Deus Altíssimo e esquece tudo o resto. Não é verdade. Francisco está atento ao seu irmão, que a única coisa que ele desejava no seu coração era ter algo escrito por Francisco. E Francisco, lendo o seu coração, porque estava atento, Francisco, então, escreve esta bênção, juntamente que do outro lado tem os louvores ao Deus Altíssimo, um hino magnífico. E Frei Leão vai guardar, então, no seu hábito, foi o primeiro arquivista da ordem que guardou até à sua morte, junto de si. Ou seja, Francisco, nestas quaresmas, não se fecha em si mesmo, mas abre-se às necessidades dos irmãos. E depois tínhamos também uma outra quaresma, a quaresma que ia da festa dos apóstolos Pedro e Paulo até a Assunção, que era a expressão da sua comunhão com a Igreja. Francisco depositou em Maria, mãe da Igreja, toda a sua confiança, constituindo a sua advogada, como também a de seus irmãos. Não é então de admirar que Francisco tenha pedido ao Papa um bispo protetor da ordem. Francisco queria que, assim como ele compreendeu a importância da Igreja na sua vida, Francisco compreendeu que também a ordem precisava desta proteção da Igreja. Como podemos verificar, estas quaresmas de Francisco não são apenas um contemplar, um deliciar-se com esta proximidade de Deus. É um aprender, um transformar-se a si mesmo, mas mais ainda, pegar nisto que recebeu e, de alguma maneira, aplicar na sua vida e levar também aos irmãos. Tudo aquilo que Francisco medita nestas quaresmas
podemos aprender através dos seus escritos, através da sua vida. E isto pode servir também para nós hoje. As nossas quaresmas que nós vivemos não podem ser limitadas a 40 dias em que comemos menos, em que ouvimos menos música, vemos menos televisão, vamos menos à internet. E depois, terminado este tempo de quaresma, o que é que fazemos? Voltamos ao mesmo. Não pode ser. É como a dança, dá um ou dois passos para a frente, um ou dois passos para trás. Francisco não fazia assim. As quaresmas permitiam Francisco aproximar-se de Cristo. E depois, Francisco não voltava atrás. Quando terminava estas quaresmas, era esta alegria, este poder alegrar-se com Cristo e com os irmãos por algo maravilhoso que Francisco aprendeu cada vez melhor e que transmite também aos irmãos, seja com o Natal, seja com este tempo pascal. Francisco procura anunciar com a sua vida, mas também com a sua experiência, com aquilo que ele aprende. Nós hoje temos muito este risco de pensarmos eu vou saltar uma refeição. Porquê? Porque estou muito gordo. Isto então é dieta. Não é por um sentido ascético, por um sentido de encontro com Cristo. Francisco, na verdade, procura fazer todos estes sacrifícios, estas penitências, porque quer. Procura, na verdade, que a sua vida seja um conformar-se com Cristo. Francisco compreende que o seu verdadeiro amor, o seu maior amor, tem que ser Cristo Jesus. Aquilo que é mais importante na sua vida é Cristo Jesus. Então ele facilmente abdica daquilo que não é assim tão importante, abdica daquilo que o distrai, daquilo que é o essencial da sua vida. E isso é um caminho que Francisco faz pouco a pouco. Não podemos pensar que Francisco, logo na primeira quaresma que fez, pronto, está tudo resolvido, descobri tudo. Faz apenas estas 5 quaresmas durante um ano, acabou. Não. De ano para ano, Francisco vai caminhando. Francisco vai aprendendo. E para quem conhece bem a vida de São Francisco, vai vendo que ele, pouco a pouco, vai crescendo. Pouco a pouco, vai fazendo este caminho de santificação. Então também nós somos chamados a aprender com Francisco. Eu não digo termos de fazer estas 5 quaresmas. Se calhar, isto, às vezes só uma já é o que é, quanto mais temos que fazer 5. Mas, ao fazermos esta quaresma, não seja com o sentido de fazer apenas um ritual, mas dizermos que esta quaresma vai me ajudar a aproximar mais de Cristo. E quando chegar à Páscoa, não vou voltar atrás. Um exemplo muito simples. Quem de nós não disse assim, esta quaresma não vou comer chocolates. Mas depois, quando chegamos à Páscoa, ai meu Deus, onde é que lá vai a dieta? Vingamos e vai um saco, uma caixa, ou 2 ou 3 de chocolates logo nos primeiros 2, 3 dias. Isto não é quaresma. A quaresma significa este caminhar que depois tem que continuar. Nada de olhar para trás. É um caminho constante. De ano para ano, de quaresma em quaresma, vamos dando cada vez mais valor àquilo que nós temos. Que o que é este amor de Cristo por nós. É esta vinda de Jesus que nasce pequeno e humilde. É estes ensinamentos, estas aprendizagens que temos através da Sagrada Escritura, através da vida de Jesus. É esta ansiar do fundo, desejar do fundo do nosso coração que um dia nós possamos ir para junto de Deus. Desejarmos as coisas do alto. E é também, enquanto vivemos na terra, queremos viver unidos à Igreja que nos protege, que é Mãe. Francisco compreende tudo isto. E Francisco nos convida a caminhar. Na verdade, podemos dizer que há 800 anos atrás, Francisco compreendeu muito melhor o que é a quaresma do que se calhar nós hoje. Francisco compreendeu que viver esta quaresma tem que ser uma transformação contínua da nossa vida. Que não pode parar. Não pode parar. Francisco está muito ocupado ou a viver aquela quaresma ou a celebrar aquilo que essa quaresma prepara. Francisco não fica só pelo meio. Francisco não fica apenas só durante os 40 dias, durante um ano. Ele sabe que a quaresma é a vida toda. Este caminho é diário.
Claro que os domingos nós dizemos que não contam como quaresma, porque domingo recordamos a ressurreição de Jesus. E não devem contar. Domingo não são quaresma. Mas é tempo de celebrar. É tempo de nos lembrarmos porque é que fazemos esta quaresma. Porque é que nós abdicamos de tudo mais? Porque só faz sentido se for com Cristo. Não faz sentido dizermos que eu este ano, durante esta quaresma, eu vou deixar de fumar, vou pôr uma caixinha e pôr lá o dinheirinho que guardei, e depois, quando terminar a quaresma, o que é que vou fazer com este dinheiro? Vou fazer uma viagem. Por amor de Deus. Não faz sentido. Esse dinheiro tem que reverter para algo do qual que não seja para mim o próprio benefício. Para mim o benefício já chega o ter deixado de fumar. Porventura, depois de terminar a quaresma, devemos continuar, não é? Não podemos voltar atrás. É um caminho que se faz. A quaresma é uma ajuda, é um extra que nos deve transformar, que nos deve fazer de dia para dia, não digo mais santos, porque isto, a nossa vida dá voltas e voltas, mas dia para dia compreendermos que devemos santificar-nos, devemos aproximar-nos de Deus, confiar mais nele, saber que é Ele o nosso grande tesouro. Sem hipocrisias, sem falsidades, mas com o verdadeiro sentido de que esta quaresma, ou cada quaresma que eu faça, transforme primeiro em mim e que depois me ajude também a transformar também os outros. Não podemos viver como ilhas isoladas, mas devemos ser transformadores. Devemos deixar que esta de quaresma que vivemos agora nos toque a nós e que depois que também possa tocar o mundo. Não vou prolongar muito mais, ainda que tivessem dado mais tempo, mas às vezes quanto mais falamos, quanto mais nos alongamos, é um pouco como Francisco diz, quanto mais falamos, mais nos afastamos do Evangelho e mais são as nossas palavras. Então devemos procurar falar simples, pouco como Cristo Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado, Frei Miguel Grilo, pelas quaresmas de São Francisco e pelas nossas. E devolvemos a palavra, ou a voz, àquelas que a têm, às irmãs Clarissas.
Como dissemos logo no início, o que inicialmente tínhamos era que as diferentes ordens, os diferentes ramos da primeira ordem, da segunda ordem, os diferentes institutos de espiritualidade franciscana, da família franciscana, pudéssemos todos poder partilhar um pouco daquilo que têm sido estes meses, praticamente um ano, vividos entre confinamento e desconfinamento, mais confinados do que desconfinados, com novas experiências de contacto e de afastamento, de proximidade, de uso dos meios digitais, para nos mantermos em contacto com aqueles que o Senhor nos chama também a servir. Mas prometemos às irmãs Clarissas que para as podermos ter connosco, elas têm Eucaristia às 17 horas, que não nos alongaríamos, e temos mais de uma centena de pessoas a acompanhar-nos também no YouTube. E por isso agora podíamos ter pedido a muitas congregações diferentes, pedimos às irmãs Clarissas, à irmã Clara e ao irmão Rui Doce, que façam uma partilha de como tem sido, uma breve partilha, de como têm vivido este tempo, estes meses, em que com certeza têm presente toda a humanidade. As irmãs Clarissas de Montreal são um mosteiro com muitas irmãs jovens, muitas delas em formação, algumas naturais de Timor-Leste, onde corajosamente fundaram um mosteiro há poucos anos, em Tunubibe, na diocese de Maliana. Uma saudação e um abraço muito grande para Timor-Leste. E então dávamos uma palavra à irmã Clara, para que possa partilhar como tem vivido no mosteiro estes meses de confinamento. Para já, uma saudação muito fraterna. Estamos muito presentes, embora confinadas pela clausura, mas pelo Espírito nós estamos no mundo inteiro, estamos muito próximos de toda a nossa família franciscana. Embora não tenhamos assim muitos contactos, porque a vida também não o permite, mas isto é só externamente, porque internamente estamos profundamente unidas. E agora, o irmão Rui nos quer dizermos algo da nossa experiência de confinamento. No momento em que Assis e o Mosteiro de São Damião estavam em perigo, Santa Clara chamou as irmãs e disse-lhes: filhas queridas, recebemos todos os dias muitos bens desta cidade. Seria muita ingratidão se na hora em que ela mais precisa não a socorrêssemos como podemos. Mandou trazer cinza, disse às irmãs que descobrissem a cabeça e primeiro espalhou muita cinza sobre a sua própria cabeça. Depois também sobre a cabeça das irmãs. Então disse: agora supliquemos ao Senhor
que todo o coração, o Senhor com todo o coração, a libertação da cidade. São Damião e Assis foram salvos pela oração de libertação, prece, penitência, cinza na cabeça e a certeza da presença de Cristo na Eucaristia. O certo é que, até hoje, a cidade de Assis, no dia 21 de junho, faz a festa do voto, pois acredita que ali houve um grande milagre, pois não é possível derrotar a força da fé de uma comunidade e um povo que reza e implora o Senhor, ao Senhor com fé ardente. Este é o momento em que vivemos também nós. Socorrermos os irmãos através da nossa oração, do nosso silêncio, do nosso sacrifício, vivendo a nossa quaresma. A São Francisco foram 5 quaresmas, e esta quaresma é uma quaresma profundíssima. Porque hoje no mundo, o mundo vive uma guerra do Covid. E como clara, nós não podemos ficar indiferentes. Temos de participar na sua libertação. Estamos a viver estes dias com um profundo sentido de participação e partilha do sofrimento, dor, fadiga e desconforto de todos. É uma partilha a nível concreto, pois todos somos chamados a viver de maneira responsável as indicações que as instituições nos dão, embora conscientes de que limitam e perturbam, alteram de uma maneira certamente um pouco menos consistente a nossa vida, já normalmente enclausurada. Acima de tudo, é uma participação conjunta na dor de muitas pessoas e famílias afetadas pelo Covid. Este continua a ser um momento de muita dor e sofrimento. Para isso cresce em nós o desejo ainda mais profundo de, sem medo ou angústia, serenamente e com confiança, continuarmos na linha da frente do combate, de mãos postas, em contínua oração, junto dos que lutam pela própria vida, mas também com todos os profissionais que diariamente combatem nesta batalha que apanhou a todos de surpresa. Esta é a nossa arma mais poderosa e eficaz, a oração, o sacrifício. Choramos com os que choram e lutamos com os que lutam, numa profunda comunhão de sentimentos. Na clausura, o nosso amor e a nossa oração não têm fronteiras, não está confinado. Abraçamos o mundo inteiro. Temos a certeza que a nossa oração e vida de sacrifício vai ao longe e ao perto enxugar muitas lágrimas. Todo este sofrimento esteve e está no coração desta comunidade e na sua oração. Queremos ajudar a salvar esta humanidade, dando-nos mais ao Senhor. O silêncio da nossa clausura é hoje, como ontem, o receptáculo que acolhe todo o sofrimento da humanidade tão ferida e que nós, a cada momento do dia, colocamos no coração de Deus, partilhando o drama sem fim da humanidade. O nosso cotidiano pouco se alterou, mas, claro, temos o cuidado de cumprir as normas sanitárias recomendadas a todos os cidadãos, a fim de contribuirmos para o bem de todos. O amor é também, sobretudo, cuidado pelo irmão.
Sentimos, no entanto, que, espiritualmente, é um período vivido com mais intensidade. Mantém-se o mesmo horário, o mesmo programa de vida, respeitando as diretrizes sociais comuns a todos. Com tristeza, também fechamos a porta da nossa igreja, mas o coração de Jesus na Eucaristia permanece de portas sempre abertas. E o nosso coração nele também está sempre aberto. A ele continuamos a confiar os feridos da humanidade. Cancelamos visitas, encontros, retiros, deixamos de receber hóspedes também na hospedaria. Esta é a nossa experiência de confinamento, que nos leva a um desconfinamento muito maior do espírito. Queremos abraçar o mundo inteiro. Nosso mosteiro, embora enclausuradas, está aberto para o céu. E queremos que a nossa oração chegue até o coração de Deus para confortar, para salvar esta humanidade ferida, onde todos somos responsáveis. Se há pecado, eu e nós temos. E esta pandemia veio-nos alertar e tornar mais evidentes as nossas fragilidades. Mas este momento foi um momento de grandiosidade. Família reunida, embora não em presença, mas online, e isto dá-nos a certeza da comunhão profunda que existe entre todos. E agradecemos estes momentos de oração e a possibilidade de nele participar em família. Nesta expressão orante de família franciscana, e com o Pai São Francisco e a Mãe Santa Clara, louvamos o muito alto e bom Senhor que sofreu, morreu e ressuscitou para a todos salvar, todos confortar. E é uma saudação muito grande ao seu Padre Provincial dos Capuchinhos, ao irmão Rui, ao Padre Hernando Filipe, ao irmão Miguel Grilo, a quem agradecemos muito também as expressões de fraternidade que deu às nossas irmãs em Timor. Agradecemos também ao Frei Daniel Teixeira, sempre longe e sempre muito perto, à irmã Aurora e às nossas irmãs todas, a toda a família franciscana que estão ligados ou que possam ter acesso. A todos agradecemos e contem com com o nosso amor fraterno. Não pensem porque estarmos na clausura, estamos separadas, não estamos. Pelo contrário, estamos muito mais próximas do que podem imaginar. Vivemos as alegrias e as angústias de cada um dos irmãos que nos chegam, ou que temos conhecimento. Por isso, agradecemos muito. Muito obrigado nós, irmã Clara. Muito obrigado pela vossa partilha. É tão bom podermos estar convosco através destes meios digitais. Quem não está obrigado a este regime de clausura é o irmão Rui Silva, Ministro Nacional do IFS, mas estes últimos meses as visitas às fraternidades por este país fora não têm sido da mesma forma, não é, irmão Rui? Paz e bem a todos. De facto, quase desde há um ano que não tendo voto, ou não tendo todos nós voto de clausura, quase que nos sentimos com esse voto.
desde março do ano passado que temos vivido esta pandemia, que nos trouxe restrições. É certo que na altura do verão vivemos um período em que maior regularidade, se assim podemos dizer, em que nos podemos voltar a movimentar, a circular, apesar de ainda com algumas restrições. Mas é verdade que esta pandemia veio nos colocar muitos desafios. Muitas das comunidades, por razões óbvias da pandemia, por consequência direta das infecções, foi passando por algumas situações mais constrangedoras, a nível das suas vivências, das suas práticas. A nível da Ordem Franciscana Secular, nós não vivemos em comunidades. A forma mais visível de vivermos a espiritualidade franciscana são os encontros, são as reuniões das fraternidades. E a verdade é que esses encontros, essa forma de conseguirmos exprimir de uma forma mais visível, de uma forma mais próxima, a verdade é que foi muito condicionada desde março. Foi possível ainda durante algum tempo algumas fraternidades poderem se voltar a encontrar, mas penso que praticamente desde o dia 4 de outubro que as fraternidades da Ordem Franciscana Secular não puderam voltar a reunir fisicamente. Muitas delas, esta tinha sido a primeira vez que se tinham voltado a encontrar e até à data de hoje foi a última vez que fisicamente, como fraternidade, se puderam encontrar. Obviamente que isto traz-nos alguma dor. Afeta a nossa vida, a nossa forma de estar. É uma nova realidade que nos foi colocada. É uma realidade que não estávamos minimamente habituados, que nos tivemos que conformar com as novas vias digitais, fazendo encontros por estes meios. Mas a verdade é que a idade da maioria dos irmãos já é bastante avançada. São irmãos que, pela sua natureza, estão muito fragilizados ou vulneráveis a esta pandemia. Isto tem que nos levar obrigatoriamente a que tenhamos um cuidado acrescido, ponderando se nos podemos voltar a encontrar ou quando nos poderemos voltar a encontrar. A maior parte das vezes o contacto possível é através do telefone, é através de algum e-mail, através destas vias, do WhatsApp, do Facebook, mas mesmo assim sentimos que não é possível chegar a todos. Enquanto que a maior parte dos institutos, das congregações, das ordens, apesar de tudo, viveram esta espiritualidade franciscana nas suas comunidades. Neste momento, a Ordem Franciscana Secular, a comunidade que vive é a comunidade da sua casa. E para muitos, a comunidade desta casa é uma comunidade de um único irmão. Um irmão que muitas vezes vive só. E isto é algo que nos toca, é algo que nos preocupa, é uma realidade que nos põe à prova a todos. A nível geral da família franciscana, muitos irmãos muitas ordens foram tendo algumas infecções, alguns irmãos, alguns frades, algumas irmãs. Soubemos disso. A nível da Ordem Franciscana Secular, se assim podemos dizer, a primeira vaga acabou por ser muito branda. O recolhimento que fizemos acabou por não ter grandes consequências. A segunda vaga e esta última terceira estão a causar um dano muito grande à Ordem Franciscana Secular. Em poucos meses fomos sentindo que muitos irmãos
ficaram infectados, muitos deles resultado também da sua idade, da sua fragilidade, acabaram por falecer. Ao longo destes tempos fomos ouvindo estas notícias destes irmãos que partem por força deste Covid, mas te queria também chamar a atenção para uma outra situação. Vemos também muitos irmãos que partem, não por esta infecção, mas talvez porque não puderam ser cuidados devidamente nas suas fragilidades que já tinham, porque, infelizmente, e sabemos que é uma realidade, não foi possível, se calhar, atendê-los da melhor forma. E se isto vemos para dentro das nossas fraternidades e dentro das nossas comunidades, quero também lembrar o esforço grande que é para muitos dos institutos e também algumas fraternidades da OFS que têm a seu encargo alguns lares, alguns hospitais, o drama que é viver também com a preocupação do cuidado destas pessoas, da salvaguarda destas pessoas. Muitas vezes nos sentimos impotentes, as consequências que muitas vezes trazem para a vida de cada um de nós. Temos irmãos que estão simplesmente confinados nos lares, que não vêm as suas famílias há semanas, porque a situação que se vive nos lares, de falta de funcionários que entretanto também foram infectados, os impede de regressar a casa. Muitas vezes a opção que temos e que se nos está a colocar é o de não ir a casa, ou de ir a casa, saber que estamos a abandonar alguém dentro de uma instituição. É este drama que nos é colocado por esta pandemia, que nos afeta, que sendo invisível aos nossos olhos, nos faz levantar questões muito, muito, muito duras, que nos coloca restrições que nunca pensamos. É muito duro não poder estar com o outro, o não poder ir ter com o outro, o de não poder dizer eu estou aqui. Mesmo na fragilidade e mesmo sabendo que se calhar não posso resolver o teu problema, eu estou aqui, estou ao lado. Não é possível estarmos ao lado. Podemos estar do outro lado do telefone, mas não estamos ao lado. Esta é uma pandemia que nos abala como pessoas. É uma pandemia em que o homem não pode ser humano. Aquilo a que somos destinados a estar com o outro, a termos relação com o outro, coloca-nos num isolamento que muitas vezes não o podemos ser. O homem não pode ser homem. É este o desafio que nos é colocado, é esta a realidade que temos, é este o desafio também como franciscanos que nos é colocado. De que forma, com que meios é que podemos ser humanos? É que podemos ser homens para os homens, mulheres para as mulheres? É que podemos ser irmãos junto de cada um dos irmãos? Irmão Rui, muito obrigado pela tua partilha tão sentida. As nossas sentidas condolências, a nossa oração por todas as irmãs e irmãos da Ordem Franciscana Secular, da Primeira Ordem, da Segunda Ordem, de todas as congregações e institutos da família franciscana. Com certeza que, dentro daquilo que nos é possível, continuamos e continuaremos a cuidar uns dos outros, continuamos e continuaremos também a rezar uns pelos outros. Um abraço muito grande, antes do cântico e da bênção final, a todos quantos nos acompanharam neste breve encontro de oração que marca de alguma forma também este início do tempo da Quaresma para nós, família franciscana. Um abraço muito grato também à irmã
Catarina, da Ordem Franciscana Secular, que nos apoiou a nível técnico para que fosse possível este encontro. E uma vez mais, muito obrigado às irmãs Clarissas por terem feito todos os possíveis para estar conosco nesta tarde, a quem devolvemos a voz e depois no final o Frei Daniel Teixeira dar-nos-á então a bênção. Uma boa tarde para todos. Unidos no Senhor, o velho e a criança. Paz e paz, adora e adoração no por irmão. Paz e paz, alonga noites fora, gêmea da manhã. Paz e paz, o grande silêncio lançado ao chão da vida. Paz e paz, vigor adolescente, ventura prometida. Paz e paz, adora e adoração por irmão. Paz e paz, alonga noite escura, gêmea da manhã. Paz e paz, o grito é abraço a todos estender. Paz e paz, no tempo e no espaço, caminho percorrido. Paz e paz, adora a criatura, saúde por irmão. Paz e paz, alonga noite escura, gêmea da manhã. O Senhor te abençoe e te guarde, te mostre a sua face e se compadeça de ti. Amém. O Senhor volva para ti o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. O Senhor te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.